A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Coração grato por estar aqui essa noite, podendo louvar o Senhor, engrandecer o teu nome, ouvir sua palavra mais uma vez, ser desafiada a viver essa palavra. Glória a Deus. Muito bom podermos estar aqui e poder compartilhar esse momento, né? Um propósito único de glorificar a Deus. Queridos, essa noite nós vamos falar um pouquinho sobre a carta de 1 Tessalonicenses. Semana passada, a pastora Helena encerrou o capítulo. Aí hoje eu vou pregar tudo de novo, beleza? Pode ser? Então tá. Vou fazer isso aí, né? Tentei fazer de manhã, vou tentar fazer de novo, pregar tudo de novo. Né? Só que não, né, queridos? A nossa intenção é trazer um resumo de tudo aquilo que nós ouvimos da palavra de Deus acerca dessa carta, desde o dia 19 de janeiro, terminando o domingo passado, dia 23. Foram 8 ministrações. Né? Cada ministrante trouxe aí o tema dentro do texto da carta, trazendo a palavra do Senhor para a igreja. Né? A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia sem antes cumprir o propósito pelo qual Ele lança. A Igreja Batista Irmão tem um propósito de ministrar aí a palavra de forma expositiva para que a gente ouça, para que a gente coloque em prática os ensinamentos do Senhor. Né? Então, hoje nós vamos ter a oportunidade de relembrar um pouco de tudo que a gente ouviu. Se eu perguntar a alguém aqui, quem lembra algum tema das mensagens que foram ministradas, alguém se arrisca aí? Alguém se arrisca? Alguém lembra aí algum tema? A Isabel falar de uma gosta desse negócio. De vez em quando, né? Eu sou testada a ficar ali lembrando, eu faço isso comigo, sabe? Para tentar lembrar, gente, que mesmo que foi, porque nós temos uma tendência muito fácil, né? De esquecer, de deixar para lá, e, não deixa, tudo bem. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina, né? Nós temos que ser intencionais em ouvir a palavra de Deus. Quando nós viemos aqui cultuar e ouvir a palavra, nós não temos que ficar pensando, nossa, quem é o pregador? Gostei, não gostei, gostei do culto, foi bom ou foi ruim. Mas nós precisamos vir com essa intencionalidade. Nós vamos à casa do Senhor, vamos cultuar a Deus, vamos ouvir a sua palavra. E o que eu vou ser desafiada a sair de lá para colocar na prática do meu dia a dia? Né? Na minha vida comum, né? Na minha vida ordinária, de todos os dias. Enquanto arrumo casa, enquanto trabalho, enquanto escola, enquanto me relaciono. Né? Essa é o nosso desafio como cristão. Né? Professar a fé que nós cremos. Amém? Então, é isso que nós vamos fazer. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade nessa noite, pela sua palavra, Deus, que é viva e eficaz, por tua bondade, Deus, pelo teu amor, pela tua presença em nosso meio. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, abre o nosso entendimento, toma a nossa mente cativa ao Senhor, Deus, repreenda o mal. Nós sabemos que o inimigo, ele ronda, ele busca espaço para poder roubar a tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor o repreenda nessa noite, não deixe. Ó Deus, que cada um de nós aqui seja responsável em trazer essa palavra, Deus, e ouvi-la e trazê-la com o propósito de colocar em prática. Nos ajuda, Senhor, nessa tarefa. Com o poder do teu Espírito Santo que habita em nós e que está aqui em cada um. Faz, Senhor, para a glória do teu nome. Nós oramos já te agradecendo. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lembrar um pouquinho? Paulo, Silas, Timóteo, a história relatada dessa igreja está lá em Atos 17, né? Depois você pode ler lá com mais detalhes. Ele vai para Tessalônica, prega o evangelho do Senhor Jesus, as pessoas se convertem, a igreja nasce ali, uma igreja fervorosa, vamos dizer assim, né? Porque eles acolheram a palavra do Senhor, se converteram, e imediatamente a isso também as perseguições acontecem. Paulo é obrigado a sair de lá rapidamente, né? Vai para a Bereia, depois Atenas, depois Corinto, e espera Timóteo e Silas, e nesse interim ele está com o coração onde? Em Tessalônica. Ele está com o coração onde? Naquela igreja que nasceu.
que nasceu fervorosa, que ouviu o Evangelho e que nasceu de novo e que cresceu, né? Então, qual que é a necessidade dele diante disso? Preocupado, ele queria estar lá, né? Ele gostaria de estar com a igreja, vendo crescer, vendo florescer. Ele, então, escreve essa carta para saber como eles estão e com qual intenção. A intenção é de encorajá-los nessa fé, nessa nova caminhada, né? Continuar vivendo de maneira digna ao chamado. Você foi chamado, queridos? Você foi chamado para caminhar com o Senhor Jesus. Você nasceu de novo. Então, agora existe uma forma diferente de você viver daquela que você vivia antes. É fácil. Acontece isso, hoje Jesus me salvou e amanhã eu estou pronta? Não. Nós temos uma caminhada a percorrer, né? Nós temos uma caminhada a seguir aí. Então, o propósito nessa noite, queridos, é refletir um pouquinho com vocês sobre cada mensagem que foi ministrada aqui, pegando os pontos principais, né? Claro, os princípios aqui, e relembrar o que foi falado e, ao mesmo tempo, desafiar a você a lembrar dessa mensagem e o que você tem feito para viver essa mensagem. Porque a Bíblia diz que nós não podemos ser o quê? Somente ouvintes. Mas nós somos desafiados a praticar. E praticar, queridos, é praticar no dia a dia. É viver a intensidade dessa palavra que transforma a nossa vida, né? E diante disso, nós vamos lembrar um pouquinho, então, as ministrações capítulo a capítulo aqui, e você vai lembrando aí. É claro que a gente não consegue guardar tudo, né? Mas o que é o principal propósito? É, Senhor, essa palavra que eu ouço, eu estou vivendo essa verdade na minha vida? Eu estou aplicando ela, né, na minha relação familiar, profissional, estudantil? Eu estou vivendo para a glória de Deus? Nós somos desafiados, queridos, a fazer isso, a viver essa verdade. Então, nós começamos aqui no capítulo 1, com o título da mensagem, pregado pela pastora Marilene, dizendo sobre a fidelidade da igreja. E o que esse texto nos ensina aqui, quando foi ministrado? É que Paulo expressa, logo no início ali, gratidão a Deus por 3 características da igreja. Você lembra quais são? Fé, amor, esperança. Não foi falado sobre isso? E por que isso? Porque Paulo começa dando graças a Deus que eles ouviram a palavra da verdade e eles, como igreja do Senhor, passaram a viver essa verdade. Aí ele vai dizer que o trabalho que resulta da fé, ele dá graças a Deus por isso. Que trabalho é esse que resulta da fé? O que isso quer dizer? Eles estavam perdidos, não é isso? Culto pagão, outras crenças, o Evangelho chega, Jesus Cristo é Senhor, Ele morreu, ressuscitou, Ele vai voltar, sua vida agora é a vida do Senhor, e para isso tem um outro jeito agora de você viver. Então, queridos, essa fé, ela é operosa. Quando a gente pode olhar isso de forma assim, a ajudar os necessitados. Antes, tudo bem, mas agora, não, peraí, há uma fé que opera em mim aqui, e que eu preciso olhar para o outro, né? Eu preciso cuidar de quem está enfermo. Eu preciso acolher quem está desamparado. E eu preciso compartilhar a razão da minha fé. Isso é uma fé operosa, né? Olha, um dia você conheceu Jesus, você creu, e agora então você vive diferente do que você vivia. E aí Paulo fala também, e dá graças, por quê? Porque há um esforço motivado pelo amor. Que amor é esse? O amor que o Senhor derrama em nossos corações quando nos chamou à salvação. E esse amor, queridos, ele é um amor de fato. Ele não é um amor de coraçãozinho que eu digo só eu te amo. Ele é um amor sacrificial. Ele é um amor em que a igreja estava operando, servindo uns aos outros. É o que a gente precisa fazer, é o que a gente faz. Quando você ensina, quando você aconselha, quando você visita, quando você se prontifica a caminhar ali, às vezes você não quer, às vezes a pessoa é difícil, às vezes a situação é complicada, mas você vai não é porque é bom e agradável,
É porque o amor de Deus derramado em você agora te leva a ter atitudes de amor. Um amor que não é só sentimento, é um amor de atitude. Paulo, então, agradece pela perseverança, né? A esperança que eles têm. Que perseverança é essa? É a constância de continuar caminhando por aquele Deus que eles creram, por aquele Jesus que os salvou. Então, diante das adversidades, das perseguições e de tudo que eles estavam vivendo, valia a pena continuar caminhando com os irmãos, deixando aquele mundo, né, lá fora, deixando as coisas desse mundo e caminhar nessa verdade em que Cristo é Senhor. Então, essas características, queridos, foram vistas lá na igreja de Tessalônica. E por que elas são tão importantes? Porque quem nasce de novo tem vida transformada, precisa viver nessa verdade. Tanto é que Paulo vai dizer, olha, a gente ficou sabendo em toda a região a fé de vocês. Vocês falaram sobre o que Cristo fizeram na vida de vocês. E é visto em toda a região da Macedônia e Acaia. E no versículo ele fala assim, os crentes se tornaram imitadores deles e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, tornaram-se modelo para todos os crentes da região da Macedônia e da Acaia. Embora houvesse perseguição, embora houvesse tribulação, embora houvesse todo aquele clima difícil de estar servindo, eles continuavam pregando, continuavam vivendo a graça que foi alcançada a eles, a ponto dos demais ouvirem a palavra e serem também tocados e transformados por esse evangelho. Então, ele chama a atenção para nós, e foi falado aqui, a importância de nós termos essas características em nossa vida. Uma fé que opera, um amor que faz, que olha para o outro, que expande o amor de Cristo. E a perseverança, a constância, nada pode nos tirar do caminho, queridos, nada pode nos tirar da caminhada. Por quê? Porque nós esperamos a volta do Senhor Jesus. Nós cremos nessa verdade, então nós precisamos viver nessa verdade. Então, diante dessa fidelidade da igreja, como é importante eu e você entendermos isso para a nossa vida. Como é importante eu me avaliar e dizer, eu sou uma pessoa que estou tendo uma fé operosa em minha vida. Né? O amor de Cristo, ele está sendo manifestado na minha vida por meio de amar os outros, os irmãos, aqueles que precisam. Porque estar com aquele que a gente ama é muito fácil, queridos, mas o chamado aqui, ele é ir além. É sacrifício. É amar o outro, mesmo que esse outro não te corresponda aí, o amor. Né? É estender a mão, é abraçar, é ensinar, é cuidar. Né? E aí, o que eu trouxe para nós? A prática, a aplicação dessas mensagens que nós ouvimos, para a gente refletir. Será que nós estamos vivendo essa verdade? O quanto dela eu já estou vivendo? Ou será que nenhuma delas mexeu comigo? Então, eu preciso refletir em cima disso e eu vou passar a reflexão para vocês e vocês respondam para vocês mesmos. Será que eu já estou vivendo alguma coisa disso aqui ou ainda preciso melhorar? E aí é o tempo de você clamar ao Senhor e falar, Deus, eu quero viver as verdades da sua palavra. Porque essa palavra não foi só para Tessalônica. Essa palavra é para nós hoje, é para o corpo de Cristo, é para a igreja do Senhor Jesus. E nesse tempo, agora, nesse momento, para a igreja Batista Irmão. Então, não é só ouvir uma exposição de mensagens, é ouvir, reter e aplicar essa verdade na nossa vida. Né? E aí eu quero que você veja aí, se você... já está dentro dessa fé verdadeira que nos move a trabalhar para Deus. Porque se você crê, você nasceu de novo, você tem uma fé operosa. E essa fé te move a prestar serviço a Deus, no corpo, na comunidade, na vida das pessoas. O amor genuíno nos faz agir em favor do próximo, mesmo diante das dificuldades. Porque é o amor de Cristo que foi derramado em nós. E como é que nós vamos demonstrar esse amor de Cristo? Não é amando a Deus e amando ao próximo? Então eu preciso demonstrar esse amor. Será que eu tenho sido uma pessoa, sabe, que estou servindo? Será que eu tenho aí
à disposição de fazer uma visita, eu consigo largar tudo e falar, não, tem alguém ali que precisa de mim nesse momento. De repente, ficar no hospital com alguém, né, fazer uma companhia ali, de repente, ir lá naquela casa, quando a pessoa está numa dificuldade, dar uma limpada lá, fazer uma companhia, olhar uma pessoa. As oportunidades estão aí. E nós fazemos vista grossa. Por quê, queridos? Não tem a ver com sentir, tem a ver com viver a fé que opera num amor genuíno. Então, eu me disponho a caminhar nessa verdade. Viu? Isso não é conto, não. Isso é palavra de Deus aplicada à nossa vida. Tenho certeza que, se você conversar com alguns irmãos aqui, você vai ver que muitos deles vivem essa verdade. São pessoas que se dispõem, pessoas que se oferecem para estar ali fazendo algo, ainda que seja pequeno, não importa o quanto, não é a quantidade, não é isso. É entender essa verdade da palavra de Deus, que seja uma noite, que seja uma hora, que seja um momento, mas que seja operoso em nossa vida essas verdades aqui. Amém? E aí você veja se você é uma pessoa constante. Você tem perseverado? Perseverança, né? Que vem da esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero com uma convicção plena de que Cristo vai voltar. De que eu caminho nessa verdade. Eu não estou aqui por acaso. O Senhor já conhece o final desde o início. Então, eu preciso ver, olha, como igreja do Senhor, ouvindo essa palavra, eu estou vivendo essas verdades aqui. Eu tenho trazido elas para a prática da minha vida. Senão, eu preciso. Eu preciso buscar do Senhor essa transformação, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é fiel, ela está sendo ministrada, não é para a gente só ouvir, não é só para a gente reunir, não é só para a gente levantar as mãos, é para a gente sair daqui com a intenção de viver essa palavra na prática. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, nós vamos aí para o capítulo 2, onde nós temos duas ministrações. O fiel pregador, pelo pastor Glaico, e perseverando na tribulação, pela pastora Simone. E Paulo nos relembra ali, nessa primeira ministração do pregador fiel, ele relembra a sua conduta e integridade ao compartilhar o Evangelho. Ele fala assim, olha, nós viemos aqui e entregamos a nossa vida em favor da palavra, para que vocês ouvissem, para que vocês crescem, para que vocês caminhassem. Nós poderíamos até receber por isso, mas nós não queremos, não fomos pesados a ninguém. E aí ele diz que trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto pregávamos o Evangelho de Deus a vocês. E aí o pastor Glauco disse que a importância da gente saber discernir o pregador fiel, o que tem compromisso com a palavra. E não aquele que ostenta, a partir de uma comunidade, o seu carrão, a provisão, né? Lembrando, queridos, que nessa época aqui tinha aqueles, né, pregadores, os filósofos, aqueles que levavam aí as suas filosofias, as suas pregações, a troco de quê? Dinheiro. Né? A posição, hoje nós temos posição, fama, prosperidade. Então, como é importante você ser seletivo a quem você ouve, a conduta de quem vive, que prega essa palavra da verdade. Então, a palavra foi ministrada com esse intuito da gente prestar atenção, né, à fidelidade. Nós somos perfeitos? Não. Erramos, falhamos, mas a fidelidade de pregar a palavra, de viver essa palavra que está pregando. Né? Porque é fácil você falar e viver outra coisa. Mas o nosso desafio é o quê? Viver exatamente conforme a palavra nos orienta. Então, isso foi chamado a nossa atenção, a prestar atenção, sabe, na questão do pregador que é fiel à palavra de Deus, com o seu testemunho de vida. E aí, caminhando um pouco mais, na ministração da pastora Simone, começa ali, Paulo dizendo mais uma vez que ele é grato a Deus pelo fato de que eles receberam a palavra de Deus. Não como palavra de homens, mas como verdadeiramente a palavra de Deus. Paulo é grato por isso. Por quê, queridos? Porque ao ouvirem a palavra de Deus, de verdade, ela não foi pregada como um homem eloquente, conhece e prega. Ele disse assim, olha, não foi como palavras de homens. Palavras de Deus, por quê? Porque o Espírito Santo operou com poder e trouxe a eles a salvação. Convenceu-os do pecado, da justiça e do juízo. E aí Paulo é agradecido por essa verdade, por quê? Porque
eles perseveraram durante as perseguições. Porque tanto quanto em Judeia houve perseguição dos judeus, ali em Tessalônica estava havendo perseguição de judeus e de gentios também. Então, Paulo agradece a Deus por eles terem acolhido essa palavra, e ele deixa claro que é a palavra da verdade. Queridos, a palavra de Deus é a verdade de Deus. E nós precisamos, um dia você ouviu essa palavra, o Espírito de Deus tocou o seu coração, você creu nessa verdade. E agora você anda alinhado a essa verdade. Por isso a sua vida precisa ser transformada. Por isso que não dá para ficar como era. Um povo que estava devasso, perdido, numa sociedade pagã, vivendo a revelia, e está tudo bem, ele ouve a verdade. O Senhor converte, nasce de novo. E ele crê nessa palavra, e ele persevera nessa verdade, e ele não cede, e ele ainda anuncia essa verdade. Entende isso, queridos? A importância dessa... Por que eles perseveraram? Porque a palavra de Deus encontrou lugar no coração deles, e eles viveram essa verdade. É um desafio para nós. Colocar em prática essa verdade, viver essa verdade no nosso dia a dia. Não é isso? E aí, ele elogia nesse sentido, né? Ele dá louvor a Deus, ele é grato. De saber que, poxa, você já compartilhou aí o evangelho com alguém, já teve o privilégio de ver alguém ouvir a palavra e converter, você se alegra com a transformação dessa pessoa, você vê ela mudar dia após dia, você vê cada detalhe da vida dela sendo transformado. Era assim que Paulo se sentia, queridos, ao lembrar dessa igreja, sabe, das pessoas, ao saber as notícias de que eles estavam ali perseverando firme nessa fé, nesse amor, né, nessa esperança de um Deus vivo, né, crendo na volta do Senhor Jesus. Então, olha a importância de nós caminharmos alinhados a essa verdade aí. E aí, então, a pergunta para mim e para você é, diante dessa verdade, dessa palavra que nós ouvimos e vivemos, nós praticamos? Porque o praticar aqui, queridos, é compartilhar o evangelho com integridade. Você não tem que inventar história. Você não tem que inventar nada que a palavra de Deus está pronta a ensinar na verdade. Então, compartilhar a verdade do Senhor, né, o amor de Deus, a graça soberana, um mundo caído pelo pecado, né, as artimanhas do inimigo. Se você vive essa verdade, então você precisa compartilhar essa verdade. Porque é isso que eles fizeram. É isso que a palavra de Deus nos ensina aqui. E é isso que nós precisamos trazer para a prática da nossa vida aqui. A outra coisa é, você compartilha o evangelho com integridade e amor e você vive essa verdade. Porque se você diz para o outro como ele tem que fazer, mas você vive no caminho contrário, você compartilhou a palavra da verdade? Não, né? A palavra da verdade do Senhor, a experiência que você tem de viver essa verdade, e você compartilha o evangelho da salvação. Né? Com amor, com essa verdade, da mesma forma que você foi alcançado. E a outra coisa é, esteja preparado para quê? Para perseguições. Nós não temos essas perseguições que as igrejas lá fora têm. O máximo de perseguição que nós temos, às vezes, na família, é ter um que é convertido e outros não. E aí tem um embate, né? Pela sua fé, pela transformação, pelo jeito que você vive, a implicância que tem. Então, a perseguição, ela faz parte. Mas se você é igreja do Senhor, que vive a fé, o amor e a esperança, logo você também é uma pessoa o quê? Que vai passar por tribulações e continua firme, caminhando com o Senhor, constante nessa fé. A opinião das pessoas, a crítica, a perseguição, seja lá o que fizerem, não pode ter efeito na sua vida, ainda que haja dor. Né? Mas não é dominante, ainda que você viva, porque o Senhor não tira os nossos sentimentos, as nossas dores, as nossas percepções das coisas. Mas o Senhor, Ele nos fortalece mediante as tribulações que nós vivemos. Né? Por quê? Porque Ele mesmo disse que não daria nada a nós que nós não pudéssemos suportar. E junto, o que Ele faz? Ele nos dá o escape. Ele está conosco. Ele caminha com nós nessa verdade. Então, amados, é um desafio para mim e para você. Compartilhar a verdade do Evangelho em amor.
viver aquilo que você prega. Né? Não diga para o outro fazer aquilo que você não faz. Viva a verdade do Evangelho. E aí nós passamos, então, para o capítulo 2, 17, para o capítulo até 3, de 1 ao 13, com o nosso irmão Mateus, quando ele prega aqui, sendo uma igreja em meio à tribulação. E aí ele destaca para nós, no versículo 17, quando Paulo fala assim, olha, eu queria demais ver vocês. Como eu gostaria de estar presente, caminhando com vocês, né? Como eu gostaria de estar aí. Mas eu não posso. Eu quis mais que uma vez, até duas. Mas Satanás me impediu de ir. E aí que abre um espaço, gente, para a gente entender que o diabo continua trabalhando. Ele existe, a Bíblia diz que ele opera, que ele está ao nosso derredor, que ele busca as nossas falhas, uma vida de pecado, né? Agora, ele tem o domínio, ele mede forças com Deus? Não, queridos, Deus é soberano. Então, diante dessa reclusa aqui de Paulo não poder ir, teve a permissão de Deus para que ele não fosse. E diante disso, o que ele faz? Eu não posso ir, eu gostaria muito de ir. Eu queria muito estar com vocês, porque eu amo. Né? Paulo está alegre de ver a igreja que cresceu, ele queria estar lá. E aí ele manda Timóteo, né? Eles enviam Timóteo com uma finalidade. Qual é? Animar e fortalecer a fé desses irmãos. Para quê? Para que eles não fiquem abalados com as perseguições. Porque Paulo ainda diz no texto assim, olha, lembra que eu falei para vocês que nós fomos perseguidos também? Nós fomos perseguidos, vocês vão ser também. Mas aqui, não fica como aquele que não tem esperança, não. Né? Fique firme aí. Timóteo vai com essa finalidade, olha, encoraja, anima, continua avançando, não desiste não. Mas quando Timóteo volta, né, ele alegra o coração de Paulo, porque ele volta dizendo, a igreja está perseverando, a igreja está operando na fé, a igreja é uma igreja de amor, é uma igreja que recebeu a palavra da verdade, ela nasceu de novo, ela está crescendo, ela continua avançando, ela continua glorificando a Deus. A Bíblia nos ensina que Paulo fica alegre com essa verdade, queridos. Mas então, nós aprendemos que porque somos igreja não teremos tribulações, passamos por elas, mas a gente vive sempre uma vida atribulada? Não. Passa, queridos. E junto com o passar, o Senhor também nos fortalece. Nós precisamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Nós precisamos fazer diferença diante desse evangelho que um dia nós ouvimos e nascemos de novo, e agora crescemos, somos transformados dia após dia. Não é? Então, o desafio para você, assim como essa igreja, assim como Paulo fez, assim como Timóteo foi fazer, encoraje o seu irmão. Você vai ver, às vezes, seu irmão apático, abatido, desanimado, cansado. Chega até ele. Traga a palavra da verdade. Ajude em oração. Ajude a animá-lo na esperança, na certeza da volta de Cristo. Lembra ele que a caminhada é árdua mesmo, mas que ele não está sozinho. Né? Que o Senhor Jesus está conosco por meio do Espírito Santo e a comunidade, os irmãos que ajudam uns aos outros. Busque maneira de fortalecer e de apoiar, queridos. Como é que eu posso te ajudar? Né? Como é que eu posso ser uma pessoa que te abençoa nesse momento difícil? Se você pensar, você vai encontrar um jeito, porque a sua intenção não é sua. Você é movido pelo Espírito de Deus, por causa desse amor. Então, você vai, às vezes, deixar o seu ambiente de conforto, o seu lugar tranquilo, para ajudar a socorrer aquele, a animá-lo naquele momento que ele está passando. Para quê? Porque nós estamos caminhando junto com o mesmo propósito. Nós cremos em Jesus Cristo, então precisamos viver essa verdade. Nós cremos que o mundo jaz o maligno, a queda está aí, mas nós somos um povo que continua caminhando. E segundo Paulo em Hebreus, né, nós somos aqueles que temos fé e não retrocedemos. Não é isso? Nós continuamos avançando. Celebre as vitórias. As bênçãos do seu irmão, as bênçãos espirituais, o crescimento, o aprimoramento, né, tudo aqui, a sua caminhada. Mas também seja uma pessoa que ofereça suporte
em momentos de dificuldade. Né? Por quê, queridos? Porque todos nós passamos por tribulações. Todos nós temos um tempo difícil. Mas é verdade que a gente não vive o tempo todo atribulado. O Senhor nos dá refresco. Então, seja você um irmão que vive essa verdade, né? que tem já aí impregnado em você essas verdades do Evangelho. Você foi despertado na fé. O amor de Deus está em você. Você sabe, a sua esperança está em quem? Então, persevere. Não se proste, não. Se prontifique a caminhar com o outro. E aí caminhamos, então, para o capítulo 4. Tivemos 2 ministrações dele também. Pastor Fabrício com chamados à santidade e pastor Glaico vivendo em paz. E aí, queridos, Paulo exorta os crentes à santificação, enfatizando a pureza sexual a fim de agradar a Deus. O versículo diz assim: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas Deus, que lhe dá o Espírito Santo. Então, vamos lembrar aqui, o pastor Fabrício foi enfático em dizer, em prestar atenção no quesito da santidade. Por que nós precisamos ser santos? Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Não é isso? Às vezes a pessoa, quando fala de santidade, ou que o outro diz, ela entende de uma forma errada. Nós temos esse hábito de falar, está falando de santidade, é santarrão, é bonzão, ele está achando que é melhor. Queridos, não é isso. A Bíblia está falando que você deve ser santo porque o Deus a quem te salvou é santo. Então, as nossas atitudes, elas precisam ser santas. Sabe? Os nossos olhos precisam ser santos, os nossos ouvidos são santos, a nossa fala, a nossa boca, o nosso comportamento precisa ser santo. Amados, o convite hoje, inclusive dentro das igrejas, tá? Ele existe, ele é real. Aos casais a ter vidas aí de incrementar a relação com coisas, com propostas que não santifica, ao contrário. Ao contrário. E aí ainda diz assim, nada a ver. Cuidado com o que você vê, com o que você assiste. O acesso à informação, à promiscuidade, à pornografia. O acesso é fácil, é rápido, é um clique só. E não tem idade, tá? De crianças, a adolescentes, a jovens, a adultos. Está aí. Mas lembre de uma coisa. Você tem um Deus que é santo. E para ver o Senhor você precisa de santificação. E isso é intencional. Não é fácil, não. O convite para ser e dizendo, afofando, dizendo que está tudo bem, pode viver isso porque você merece ser feliz. É um convite mentiroso, maligno. Quer dizer, a pessoa que vai por esse caminho não pensa que é fácil. É pecado, é fácil entrar. Mas a proposta que chama a pessoa para um caminho de impureza sexual, que é o que o texto está enfatizando aqui. Por quê? Porque havia na época promiscuidade. Havia cultos, prostitutas cultuais. Cultos com propósito de orgia. Oferece a Deus lá, o deles, o sexo explícito e tudo mais. Não é isso? Então, assim, nós não vivemos isso. Escancaradamente, não. Não é? Mas no oculto está aí. Destruindo casamentos, relacionamentos. Destruindo, a palavra é essa. A pessoa que está envolvida com isso, nós não temos que criticar. Como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos ajudar, apoiar. Não é apoiar no sentido de, olha que bom, seja feliz. Não. É trazer a pessoa para a realidade, ajudar a construir outro caminho, porque o cérebro, ele vicia rápido demais. Ele acha prazer nessas coisas com muita facilidade. E depois, para voltar, queridos, é difícil. A pessoa precisa querer e precisa querer ajuda também. Então, não brinque com essas coisas. Lembre-se que o seu Deus é santo. Ele chama você a ter uma vida de santidade. E tudo em nós precisa santificar o Senhor. A nossa fala, ela precisa ser santificada. Mas quer dizer que quando, então, de repente, você está nervoso, fala alguma coisa, você vive sempre assim? Porque a Bíblia diz que a boca fala, o coração está cheio.
Se você é uma pessoa que se enche da graça, da palavra, da verdade de Deus, o que você vai ter na sua boca para falar? Ah, mas e no momento de ira, de explosão? E se acontecer? Se acontecer, você conserta. Você se arrepende. Você pede perdão a Deus e conserta com a pessoa. Por quê? Porque você é uma pessoa que nasceu de novo. Você é uma pessoa que caminha com uma fé operosa. Você tem um amor de Deus em você para viver essa verdade. Você é uma pessoa que espera a volta do Senhor Jesus. Então, as suas atitudes, queridos, as minhas atitudes, elas são baseadas no que a palavra de Deus me ensina. Eu não posso viver diferente daquilo que a palavra de Deus me ensina, não. É desafiador? É. É fácil você fazer isso tudo que eu estou falando com você aqui, que a palavra de Deus nos ensina? É claro que não. Mas nós precisamos viver essa verdade todos os dias de forma intencional. O que aplica a minha vida aqui? Eu não quero ir, eu não quero fazer, mas eu vou, e eu vou fazer por quê? Porque o Senhor me chamou, porque o Senhor me fortalece. Né? Aí eu queria conhecer, eu não quero experimentar, glorifica a Deus, é santo, não é, então não tem nem que clicar. Né? Então, queridos, prestem atenção nos adolescentes, prestem atenção, né? Vocês que são pais aí, que são adultos, que cuidam, cuidado, é muito fácil. Se você não prestar atenção e não falar sobre o assunto, alguém vai falar. Alguém vai lançar para você. Trate o assunto com a verdade que ele merece ser tratado. Né? Ele é pecado, ele é sujo, ele é nojento, e não precisa enveredar por esse caminho. Mas como é que a gente faz? A gente acolhe, a gente ensina, a gente conversa sobre o assunto. Né? E a gente se dispõe a ajudar. Criticar é muito fácil. Mas nós precisamos ajudar. Né? Ajudar para que o irmão não caia e viva nessa lamaceira, não. Porque cada dia mais vai piorar a demanda. Cada dia mais nós temos pessoas viciadas em pornografias. Cada dia mais o acesso com mais facilidade. É um assunto ruim de falar, mas é necessário. A mensagem foi pregada em cima disso e foi enfatizada a importância da santidade. Né? Por quê? Porque é verdade. Amém? Então, ser santo, porque o nosso Deus, Ele é santo. Então, ter uma vida santa diante do Senhor glorifica o Senhor. Não é isso? Deus é exaltado. E não adianta a gente ficar fingindo que não está acontecendo à nossa volta, não. É viver essa verdade, caminhar sobre essa verdade, porque essa verdade não é minha, não é do pastor, não é do fulano. Essa verdade é da palavra de Deus. Tanto que ele diz, né, claramente sobre isso. Não é a homens que você tem que temer, não. É a Deus. É Ele que fala para nós sermos santos, separados para a glória dEle. Amém? Vivendo em paz, pastor Glaico ministrou quanto à importância desse amor fraternal. Né? Seguir amando os irmãos, porque isso foi ensinado para nós também, né, queridos? Nós amamos a Deus, amamos uns aos outros. Mas você precisa viver nessa paz, não sendo pesado ao outro. Ele falou da importância, né, da pessoa trabalhar. Né? A obra das suas mãos, você pode ser ajudado, você pode ajudar o outro, mas não seja pesado a ninguém, porque era o que estava acontecendo aqui. Né? Ah, não, Jesus vai voltar mesmo, um irmão oferece ajuda, aí daí a pouco ele está lá esbanjando, querendo mais ajuda e mais. Né? Você oferece no momento de aperto, de dificuldade, você visita, mas daí a pouco ele está achando que você tem que fazer, manter, bancar. É isso a proposta da palavra de Deus? Não é. Né? Então, por quê? Porque cada um de nós temos condições de trabalhar, de produzir, de ser sacerdote em nossos lares. Né? Então, vivemos um tempo muito difícil de que o auxílio é melhor do que o trabalho, porque, afinal de contas, eu não faço nada e ainda recebo. Mas, queridos, isso não é uma verdade para a igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos trabalhar, precisamos produzir, precisamos crescer. Por quê? Porque nós temos que ter apego às coisas dessa vida? Não. Nós cremos na volta do Senhor Jesus, mas, enquanto isso, nós planejamos. Nós estudamos, nós trabalhamos, nós vivemos tudo que temos que viver. Mas onde é que está a nossa mente? Onde é que está o nosso coração? Onde é que está a nossa vida? Entregue totalmente a verdade da palavra de Deus. Jesus vai voltar. Tudo isso aqui vai passar. Novos céus e novas terras. Né? Então, viver nessa disciplina, dessa verdade, não ser pesado ao outro e ser bênção.
a chamar para si a responsabilidade de sustentar a casa, de ajudar, né, de produzir. A verdade é essa. Né? Vocês estão ociosos por quê? Bora trabalhar. Jesus vai voltar, mas não voltou ainda. Até lá você continua caminhando todos os dias, operando, produzindo, trabalhando, mas crendo. Quando é que ele vai voltar? Hoje, a qualquer momento, a qualquer hora. E eu vivo nessa verdade. Amém aí, queridos? Bora. Então, a aplicação para nós aqui é comprometer a viver uma vida santa. Quem é que tem que ter o compromisso de viver uma vida santa? Pronto. O pastor pode orar por mim aqui, eu vou ter uma vida santificada? Ele pode orar por você para ajudar a fortalecer a sua fé. Mas é você responsável por essa verdade. É você que sai fora daquilo que te faz pecar. É você que procura ter uma vida santa. É você que busca ajuda caso você esteja envolvido em alguma situação que precise. É você. Sozinho eu não dou conta. Eu preciso buscar ajuda em alguém. Eu preciso de instrução. Você tem, queridos. Você tem uma igreja que disponibiliza em ajudar e caminhar com você em qualquer situação aqui, não só nessa. Então, assim, comprometa-se a ter uma vida santa, alinhada com os princípios de Deus, que está estabelecido. Depois você lê de novo lá o capítulo 4. Você vai ver os princípios que Deus estabelece ali. Principalmente, querido, nessa área que é desafiadora, a pureza sexual. Sexo é bênção? É. Mas qual que é o princípio dele? Debaixo de um casamento. Tá? Bênção. Tirou daí, é cilada. Sai fora. Não tem esse negócio de ser feliz, de se conhecer, de ter química. Não tem. Biblicamente, a palavra de Deus nos assegura isso. Aqueles que fazem essa escolha também colhem as consequências dessa escolha. E ela é árdua, tá? Ela é difícil. Haja vista aí, às vezes, quando você trabalha com pessoas que vêm dessa experiência. Então, é intencional, é responsabilidade sua, e a igreja do Senhor Jesus está pronta para ajudar a quem quer que precise nessa verdade aí. Em relação aos irmãos, cultive relacionamentos baseados no amor fraternal. Queridos, viva em paz com todos. Existem divergências, diferentes de pensamento, de comportamento. Existe, a gente respeita todos eles. A gente pode viver em paz com isso. Né? Seja provedor. Não seja pesado a ninguém. Você pode viver um momento de necessidade? Pode. Né? Busque ajuda, receba essa ajuda. Mas não se acomode nela, achando que é só porque você é crente, porque o irmão ajudou, você tem que ficar ali esperando a ajuda dele sempre. Né? Procure ser você mesmo sustentado, procurar trabalho e se apoiar. Por quê, queridos? Porque você crê, né, nessa ressurreição de Cristo. Ele vai voltar. Mas até lá, eu e você planejamos. Eu e você trabalhamos, estudamos, casamos, damos em casamento. Mas onde é que está o nosso pensamento? Onde é que está a nossa vida? Pautada em Cristo Jesus, nas suas promessas e na sua volta. E aí, queridos, a coisa fica um pouco mais leve quando nós vivemos nessa verdade, né, diante das tribulações. Jesus falou, seu fardo está pesado? Então vem e troca comigo, porque o meu é leve, né, ele é suave. Aprende de mim, que sou manso. Né, então você não tem que carregar. Passamos luta, temos tribulações, você não tem que carregar nada sozinho. Por quê? Porque um dia você ouviu a palavra da verdade. O Senhor colocou essa fé salvadora no seu coração, derramou o amor sobre você, te deu esperança para continuar vivendo. Então, até lá, cada desafio que ele aponta para uma coisa só, o dia que Jesus voltar. Né? Onde não haverá mais choro, nem dor, nem morte, não é isso, nem tristeza. O que nos alenta, né? O que nos consola, é viver nessa verdade aí. Vamos embora, chegamos aí então no capítulo 4, 13, do capítulo 5, do 1 a 11, com o nosso irmão Gabriel, quando ele prega a vinda do Senhor. Paulo esclarece aos irmãos quanto ao destino daqueles que morreram, para que não se entristeça com os outros que não têm esperança. Por quê? Porque eles estavam tristes, abatidos e pensando, poxa, minha família morreu e agora? Jesus vai voltar e eles não vão? E Paulo diz, não é isso não. Ele fala assim, olha, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele,
aqueles que nele dormiram. E Gabriel enfatizou bem aqui essa, né, que impossível há para Deus. A verdade estabelecida aqui. E aí ele explica, não é? Olha, eles vão primeiro, mas nós vamos junto em seguida. Não é isso? E quem faz? Esse Jesus que morreu e ressuscitou. É ele que faz. Então, olha, bora aí. Não fica abatido com isso, não. Né? Vai vivendo a sua vida crendo nessa volta, porque ele é poderoso para fazer. E em seguida, ele diz que a vinda é inesperada. Ele incentiva a vigilância e a sobriedade. Por quê? Porque o dia do Senhor virá como ladrão. O que é isso? É viver aqui, é planejar, mas é sofrer de ansiedade por um futuro que não te pertence, queridos? Quantas pessoas sofrem hoje por coisa que é amanhã, daqui 2 semanas, 1 mês, e ela já está aqui morrendo, roendo as unhas, dando um treco, porque é como se ela tivesse o futuro nas mãos dela e ela não tem. Nem eu, nem você, nem ninguém. A nós basta um dia de cada vez. Podemos fazer planos? Claro que podemos. A Bíblia diz para fazermos. Porém, a última palavra vem de quem? Do Senhor. Planeje. Planeje sua viagem, planeje estudar, planeje, está tudo bem para um futuro. Mas não viva lá, viva aqui. Por quê? Porque Jesus vem a qualquer hora. A qualquer momento, você precisa estar atento a essa volta dele. Ao abrir os seus olhos pela manhã, fala, glória a Deus. O Senhor me permite hoje a sua misericórdia renovada sobre minha vida. Mas ele pode voltar hoje. Ele pode voltar agora. E aí? Os meus planos, a minha vida, a minha família estão onde? Tudo nas mãos do Senhor. E aí, Maranata, vem, Senhor Jesus. Eu estou esperando. Amados, essa é a verdade que a palavra de Deus nos ensina nesse texto aqui. Viva tudo isso, mas anseie pela volta dele. Mas não é para ele tirar da sua dor, do sofrimento. Nossa, minha vida é tão ruim, volta logo, Jesus. A proposta não é essa, não, queridos, porque em todo tempo as lutas estão aí. É volta logo, Senhor Jesus, porque eu estou esperando a redenção final. Eu estou esperando poder ver-te face a face. Poder te glorificar, poder te adorar, poder viver nessa verdade desde o princípio, sem dor, sem morte, sem sofrimento. Por que a gente sofre mediante a questão da morte, queridos? Porque nós não nascemos para morrer. Por que a morte mexe tanto com a gente? Porque, na verdade, a eternidade está dentro de nós. Não é isso? O Senhor nos fez para viver eternamente. Mas para nós, os que creem, a morte é o quê? Um tempo apenas de separação. Porque nós cremos na vida eterna e cremos que nos veremos quando juntarmos todos diante do Senhor. Então, pode chorar? Pode viver o luto? Pode ter saudade? Pode. Viver esse tempo, não continuar nesse tempo. Por quê? Que você é sustentado, você é confortado, você é consolado pelo Espírito Santo de Deus. E é o que a palavra de Deus nos diz. Ela é uma verdade para a minha vida e para a sua vida também. Nós sempre vamos lembrar com saudade, mas lembre do legado que foi deixado. O que de bom essa pessoa deixou para você? O que você aprendeu com ela? O que você aprendeu e que hoje você coloca em prática? Como ensinamento, como regra de bênção na sua vida. Não deixe que o medo da morte, né, não deixe que a morte te prenda. Por quê? Porque ela existe, ela para todos nós, mas para os que creem, ela não é o fim. Amém? Nós cremos na ressurreição, nós cremos na vida eterna, nós cremos na vida. Então, para que eu vou viver sofrendo, com medo de morrer, ou agoniado, porque eu perdi alguém, porque... Eles isso não é que a pessoa é insensível, não. É procurar viver a palavra da verdade que você ouviu. Entende? É trabalhar isso dentro de você, nessa verdade que a palavra de Deus diz para mim e para você. É sofrido, é doído, vivemos esse tempo, mas glória a Deus. Eu sei para onde estou indo. Eu sei que o meu Senhor vive. E eu sei que tudo isso vai passar. E dia após dia eu sou fortalecida nessa verdade, nessa fé, nessa certeza de que Jesus vai voltar. Esse mundo, né, miserável, caído pelo pecado, ele vai ficar. Amém? E aí
viemos então com a segunda parte do capítulo 5, com exortações finais que a pastora Marilene ministrou. E ali Paulo esclarece os irmãos quanto ao destino daqueles que morreram. Deixa eu ver, achei. Oferece orientações práticas. Ela vai falar, ela começa o culto aqui abrindo, dizendo a importância de quê? Honrar o líder. Não é isso? Mas é para poder bajular? É para cercar? É para... Não. Qual foi a ênfase do texto e que Paulo ensina aqui? Tenha consideração por aquele que te lidera, que trabalha no meio de vocês, que te aconselha, que caminha com você. Considere, porque ele trabalha e trabalha para o Senhor. Quer dizer, o trabalho é árduo, sim. Não é reconhecido muitas vezes, não. Né? Então, honre o líder, honre o pastor. Você vai concordar com tudo que ele fala? Nem sempre, mas respeite. Respeite, né? Honre, converse. A chamada é essa aqui. Né? O que Paulo está dizendo, olha, honre a esses que estão trabalhando aí. Eles estão trabalhando com vocês no Senhor. Né? Tenha consideração por eles. E aí, ele fala sobre a vida cristã com alegria constante. Seja alegre. Ah, mas eu estou passando uma luta tão grande, está tão difícil, está isso, está aquilo. Aí você deixa de ser alegre por causa disso? A sua alegria ela é constante porque ela é uma alegria no Senhor. A sua esperança é uma esperança de vida eterna. Então, a sua alegria, ela não é uma situação, uma condição, ela é uma pessoa, ela é Cristo Jesus. Ela é a base da sua caminhada, mesmo que você passe por adversidades. Então, ele diz, olha, seja aí constante nessa alegria. Ele fala, ore continuamente. Não é isso? Continuamente. Queridos, nós oramos em todo o tempo. Precisa ser só quando eu fecho o quarto? Precisa ser só quando eu paro e sento ali? Amados, você desenvolve uma vida de oração, porque o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Ele operou em nossa vida com poder. Ele continua operando. Você crê nessa verdade? Então é isso que você vive todos os dias. Você acorda orando, você trabalha orando, você faz tudo o que você tem que fazer orando. Por quê? Orar é falar com o Senhor, que é um Deus vivo, que é um Deus santo, que é um Deus justo. Tem hora que você ora agradecendo, você ora pedindo, você ora clamando, você ora pedindo a Deus que intervenha, você pede ao Senhor por um, você ora pelo outro. Se você fosse parar só para isso, você conseguiria? Faria? Não faria. Mas em todo o tempo você pode orar. E é o que Paulo está dizendo aqui, ore continuamente. E outra coisa que ele fala, que a gente precisa aprender todos os dias, gratidão. Seja grato. Nós temos uma dificuldade muito grande em ser grato. E ele fala gratidão em todas as circunstâncias, em todas. Ah, mas está difícil, tá? É um momento difícil, mas glória a Deus. O Senhor me fortalece nesse momento difícil. O Senhor envia socorro nesse momento difícil. E ao invés de reclamar e de murmurar, o que você faz? Seja grato. Grato pela sua vida, pela sua família, pelo que você tem, pelo que você não tem. Seja grato. Por quê? Porque você tem tudo quando você tem Cristo Jesus como Senhor da sua vida. Amém? E ele encerra ali no finalzinho com uma oração por eles. Né? Uma oração onde ele pede para que Deus complete ali a santificação daquela igreja. Né? Para que Deus continue os tornando santos, separados, glorificando a Ele, né? Vivendo a verdade. Entende, queridos? A profundidade dessa palavra para a nossa vida hoje, Igreja Batista Irmão, para viver essas verdades. Eu e você fazemos parte dessa comunidade, do corpo de Cristo, agora aqui, irmão, para a glória de Deus, vivendo essas verdades. E quando nós vivemos essa verdade, quando nós desenvolvemos aí atitude de alegria e oração, quando nós somos gratos todos os dias, quando nós reconhecemos a presença, né, e a obra de Deus em todas as áreas da nossa vida. Deus não trabalha só num ponto da nossa vida, não, Ele trabalha no todo, sempre.
Né? O que acontece? Nós impactamos de uma forma positiva como comunidade, assim como a igreja de Tessalônica, onde toda a região, né, ouvia falar daquele povo que converteu ao Senhor Jesus e que vivia perseverando na fé, no amor e na esperança, trabalhando, crendo, ajudando uns aos outros, confiando, sendo perseguido e perseverando. Quando nós vivemos essa verdade, queridos, o Senhor vai operar muito mais e sempre. Por quê? Porque nenhum de nós converte a ninguém. Converte? Vou pregar a vida toda. Se o Espírito de Deus não operar sobre a palavra da verdade, que é o Evangelho, não existe conversão. Mas o que a palavra de Deus diz? Que nós devemos pregar a tempo e fora de tempo. Então, não sou eu que tenho que julgar. Eu tenho que compartilhar essa fé que eu creio, nesse novo nascimento que o Senhor me deu. Né? E continuar vivendo essa verdade. Porque no tempo do Senhor, Ele traz essa pessoa e você vai desfrutar com alegria, como Paulo aqui, ao ver a conversão daquela pessoa. Amém? Glória a Deus. Nós concluímos aqui dizendo que os temas e aplicações práticas nos desafiam, queridos, a mim e a você, a viver de forma que glorifique a Deus, impactando positivamente nossa comunidade e fortalecendo nossa fé em Cristo Jesus. A proposta, né, de cada ministração é que eu e você analise e traga para a prática de vida todos os dias até Jesus voltar. Amém? Glória a Deus, vamos ficar de pé?